Olá, boa noite. Daqui Lilian da LCA e você está me acompanhando pelo Facebook ou então aqui pelo Instagram para iniciarmos o 44º programa interativo, onde nós vamos conversar sobre competências profissionais essenciais pós-pandemia. E aí, você já listou quais são as suas dificuldades para encarar o retorno para o mercado de trabalho? Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo feito para as duas pontas de cada lado. Então, para a empresa e para o colaborador da empresa. Por que isso? A empresa, ela é formada por pessoas. Então, a gente vai falar dos dois lados, como que nós vamos equilibrar essas competências pós-pandemia, seja para o empresário que está elaborando, programando o retorno pós-pandemia, seja para o colaborador que está aí voltando ao mercado, não sabe como, está meio perdido. Então, nós vamos abraçar esses dois universos e nós vamos conversar sobre as competências essenciais pós-pandemia, certo? Papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que você vai anotar um monte de coisa bacana. A começar pelas regras para ganhar o seu certificado desta transmissão. O que você fará? Número 1, vai assistir até o final esta transmissão. Número 2, você que fez a inscrição para o 44º programa interativo e está aqui participando, você vai receber um link para responder algumas questões e também assistirá a parte 2 do 44º programa interativo, certo? Então tem conteúdo hoje, tem conteúdo daqui 15 dias, você vai responder algumas questões e depois disso terá 30 dias para falar LCA e a gente encaminha para você. Por que isso é bacana? Ganhar o certificado é importante porque você coloca no seu currículo, é uma forma de você demonstrar que está se atualizando. Você vai poder, para você estudante, colocar nas atividades práticas da faculdade, que sempre solicita atividades complementares, e aí você vai poder colocar porque você tem um certificado, certo? Nós já fazíamos isso, só que era na forma presencial. E aí, quando nós transformamos todos aqueles programas interativos que havia presencial, viemos para o virtual, o certificado a gente deixou de lado. Mas você que nos acompanha está falando assim, LCA, eu preciso do certificado. Vocês mandam para nós a demanda e a gente organiza a atender toda a demanda que vocês compartilham aqui com a gente. Repetindo, você vai assistir hoje a transmissão. Dias você vai assistir a parte 2. Você vai receber um link com algumas questões para responder e depois disso vai ter 30 dias para solicitar o seu certificado e aí fazer bom uso dele. O seu marketing pessoal, mostrar que você está se atualizando, colocar nas atividades complementares do certificado, entre outros ganhos com o certificado, certo? Já compartilhou o link aqui do Instagram ou do Facebook? Marcou os amigos aí para que venham junto conosco debater competências essenciais pós-pandemia? Ainda não. Então faz agora! Vai lá e faz, chama os amigos para discutir aqui. Quanto mais pessoas estarem aqui com a gente debatendo, tenho certeza que o debate é muito mais rico, certo? O que nós vamos falar um pouquinho da pandemia? O primeiro ponto que nós convidamos vocês para participarem é olhar o lado bom disso. Então, nós respeitamos imensamente o luto que muitas famílias estão nesse momento da pandemia. Pessoas que estão passando por momentos muito delicados, nós respeitamos imensamente. O nosso foco hoje é tirar o lado bom disso tudo, né? Então, o lado bom, o que nós queremos hoje é o que a gente pode aprender com tudo isso que nos cercou de março para cá, quando começou o isolamento social. O que nós vamos tirar de bom, o que nós vamos evoluir com tudo isso. Esse é o nosso convite para o momento de hoje. Tenho certeza
que você que está aqui me acompanhando, você teve que recriar o seu espaço profissional do dia para a noite. Então, um isolamento social, vai para casa e vai trabalhar. E aí você olhou para sua casa e você disse assim: não cabe aqui o meu escritório, o que que eu faço? Você se reinventou, se recriou do dia para a noite para fazer o home office. Você que estava acostumada a fazer exercícios físicos, ir para academia, fazer caminhada em algum espaço verde próximo da sua casa, do nada você teve que transformar algum canto na sua casa num espaço de academia. Alguma coisa você se reorganizou. Você aprendeu a lidar, a conviver com as pessoas com quem você mora, a olhar para a cara dessas pessoas 24 horas por dia. Porque antes você passava o dia inteiro no trabalho e à noite você convivia com os familiares. E agora? Agora são 24 horas junto com a pessoa. Como é que é essa convivência? Como é que você teve que reaprender a olhar para a pessoa que ama, conhecer um pouco mais de algumas coisas que você não tinha ideia que era desse jeito? Olha quanta coisa você teve que se reinventar, se reorganizar e descobriu em você talentos que até então estavam escondidos? Pois é. Quais são esses talentos que até então estavam escondidos? E aí talvez você fale assim: Lília, eu quero voltar para o antes. Eu quero voltar para o antes. Eu vou dizer o que muita gente já está dizendo. Nós vamos construir uma nova rotina, nós vamos construir uma nova maneira de se viver. O que nós vivíamos até janeiro, fevereiro desse ano, agora você não vai mais viver. Lília, mas o comércio volta. Volta. Lília, as baladas vão voltar. No momento mais futuro, vão voltar. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Anota aí no papel que você pegou, porque eu te convidei para papel e caneta na mão. Volta. Só que você tem um novo olhar sobre tudo isso. Você encara a situação de uma maneira diferente que antes não encarava. Você passa a avaliar a importância da ciência a partir de agora. Porque você diz assim: poxa, como que eu posso me precaver de situações futuras? E você passa a respeitar mais os cientistas que estão aí na área da medicina, trabalhando com vacina. Só aí você já tem um novo olhar. Para sua casa, você passa a olhar para ela de uma maneira diferente. Se antes você falava assim: esse cantinho para dormir tá ótimo. Agora você passa a olhar o cantinho para dormir, você passa a olhar uma prateleira que você colocou ali para o seu notebook, você passa a olhar aonde as crianças vão brincar. É um novo olhar que você tem. É uma nova maneira de se viver. Você mudou. E isso faz com que tudo à sua volta também tenha readaptações. Vamos começar a conversar sobre isso? Papel e caneta na mão, e a primeira competência que eu te convido para falar é sobre acolhimento. O momento exige um controle emocional no retorno ao trabalho. O trabalho home office para muitas pessoas foi algo novo que quebrou uma rotina e a gente teve que se reinventar. E agora talvez você aí no próximo mês esteja programando o seu retorno ao trabalho. Como é que você vai encarar a sua nova mesa de trabalho? O seu colega do lado, como é que ele vai te acolher? Como é que vocês vão dividir as novas experiências? Você, empresário, como você está preparado para receber, acolher todo o seu time de trabalho? Isso é muito importante a gente repensar. Acolher é dar um abraço na pessoa. Nesse primeiro momento você faz o abraço virtual, mas é dizer assim, como é que o outro está, que dor o outro está sentindo, acolher a dor do outro, o sofrimento do outro, se posicionar como se estivesse no lugar do outro. E isso é acolher o outro. Ao invés de você falar assim, ele que se vire, ele que se reorganize. Preste mais atenção o quanto que você pode ser solidário com o outro e o quanto que isso pode ser diferente para você. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Já parou para prestar atenção nisso? O que você está colhendo hoje
É o que você plantou ontem. Se hoje você está com alguma dificuldade de se sentir acolhido pelo seu meio que você está inserido, reflita se ontem você prestou solidariedade para alguém. Bora pensar um pouquinho nisso, que nós passamos a valorizar muito mais a maneira como nós somos acolhidos nesse momento de pandemia. Outra coisa muito relevante que você vai anotar aí no seu papel é a comunicação. Como é que nós estamos nos comunicando? Qual é a clareza das nossas palavras? Qual é a clareza do conjunto da obra? O como que a gente olha para a pessoa, o como que nós verbalizamos uma situação, que expressão a gente está compartilhando. A nossa comunicação se torna necessário ser cada vez mais clara. Sabe aquela situação que você diz assim, não é nada, você tá ali com aquela dor, aquela coisa forte em você e você responde, não é nada, não é nada. É sim, aquilo está te corroendo de alguma maneira e é importante que você compartilhe de forma clara e gentil. A comunicação se faz muito clara e para você que é líder de time, isso tem peso 2. Porque você, líder de time, move uma montanha. Que montanha é essa que você está movendo? Você está levando o seu time para algo planejado ou você está levando o seu time para o penhasco? A comunicação é muito importante no processo de feedback. Então, imagine que as pessoas estão retornando para o trabalho nos próximos dias aí. Você, líder, vai dar feedback para o seu time, você vai dar direcionamento para o seu time, tudo baseado numa comunicação muito clara. O papel dos líderes se torna fundamental porque são linha de frente para conduzir como será esse retorno. Que retorno é esse? De que forma que ele será? O que vocês querem alcançar? Como que vocês querem vender o serviço ou o produto para cada um? Tudo isso, a forma como vai ser discutida tudo isso faz diferença para esse retorno, para uma nova meta a ser alcançada. Se você fala assim, ninguém me escuta, passe a refletir como está a sua comunicação hoje. Sempre, nós que nos comunicamos, somos responsáveis pelo entendimento do outro. Se você aí está dizendo, Lília, ele que não entendeu, ele que se vire. Se pergunte, será que a sua comunicação foi clara o suficiente para quem estava te ouvindo? Eu acho que não, porque se fosse, a pessoa teria feito o que você pediu. Lília, ele não entende, desenha. Lília, eu já desenhei, desenha de novo, vai no vocabulário da outra pessoa, usa o vocabulário de quem está te ouvindo, para garantir uma comunicação clara e efetiva. O que mais que a gente vai poder refletir aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Coloquem aí nos comentários competências que vocês estão sentindo falta ou competências que vocês estão preocupados nesse retorno, para que o debate seja rico aqui com a gente. Beleza? Estão me ouvindo bem? Vão escrevendo aqui, compartilhando comentários. Uma coisa que a gente fala que a pandemia trouxe muito forte para nós foi a criatividade. Exatamente. Nesses momentos onde decisões passam a ser tomadas do dia para a noite, né? Do dia para a noite foi dito assim, agora você vai fazer home office, agora você estará isolado socialmente, agora você vai usar a internet. Quantos de nós... E eu me coloco no meio disso tudo. Tô aqui levantando a mãozinha, me coloco no meio disso tudo. Não tínhamos ideia de tantas ferramentas que a internet favorece. Qual é o meio de comunicação que eu vou utilizar? É o YouTube, é o Facebook, é o Instagram, é o Twitter, enfim. São várias alternativas para a gente se comunicar. E o quão criativo nós somos para usar esses meios virtuais, inúmeras plataformas, qual é a melhor? Nesse momento de tomada de decisão, o quão importante é a sua criatividade, o quão importante é você, nesse momento, colocar a tua criatividade à prova.
Se você está com dificuldade para colocar a criatividade à prova, você está permitindo que as pressões em volta de nós tomem conta de você. E aí eu convido você para bloquear a pressão em cima que você está recebendo, para que a criatividade tenha espaço de fluir. Como que eu faço isso, Lilian? Estabeleça uma rotina onde você tenha espaço para pensar qualquer coisa. Estabeleça uma rotina onde você tenha uma parada para você beber água, beber café, beber chá. Estabeleça uma rotina onde você tenha uma parada para conversar com pessoas, chamando no WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, para falar qualquer coisa que não seja trabalho. São alternativas que você tem para dar uma oxigenada no seu cérebro e novas ideias fluírem, tá? As equipes demandarão como nunca, né? Respostas rápidas e fáceis. E aí você, que é líder, talvez esteja se sentindo pressionado. Lília, como é que eu vou dar direção para todo esse povo? Usando muito da criatividade. Convidando as pessoas muito para pensar junto, refletir junto, certo? Tô recebendo o joinha aqui da Monique, recebendo o joinha da Gláucia. Muito obrigada pelo joinha, espero que vocês estejam curtindo o nosso bate-papo. Convidem os amigos para estarem aqui com a gente. Além da criatividade, que é aquele que se destacar com a criatividade, buscar respostas fáceis, simples de serem aplicadas e que alcance o objetivo, porque a criatividade não é a ideia mais mirabolante. Não, criatividade é a ideia fácil, simples que atinge o objetivo. O simples sempre vai ser mais fácil, mais gostoso, mais rápido. Então, aposte no seu lado criativo para fazer diferença nesse momento pós-pandemia que nós estamos muito próximos. E a empatia? Já parou para prestar atenção o quanto a empatia está nos confortando? Quantos amigos nesse instante você deu uma filtrada? Esse daqui eu não tô mais conversando, Lilian. Esse daqui eu também já não tô mais conversando. Filtrar faz parte. E o convite que eu faço para você é: qual é o filtro que você está aplicando? É provável que seja pela empatia. Alguém que tenha solidariedade com aquilo que você está sentindo. Alguém que compreenda as suas dores. Alguém que estenda a mão e fala: vem comigo, quero compartilhar com você uma notícia nova, algo que te traga um sorriso. A empatia auxilia no relacionamento da empresa, com os próprios clientes, com os fornecedores, com os seus pares. É com a empatia que a gente torna o nosso dia a dia mais fácil de ser administrado. Então, qual é o filtro que você está aplicando para dizer: eu continuo conversando com esse, com esse, com esse? Entenda como é que você funciona, quais são os laços de empatia que favorecem o seu dia a dia no trabalho. E tenha certeza que se você está estabelecendo empatia, você está sendo reconhecido. Se não está sendo reconhecido, o que eu vou dizer para você? Que a empatia precisa ser desenvolvida, que a empatia em você, a gente pode te ajudar. Vem com a LCA que a gente tem muitos exercícios que permitem que você faça uma reflexão de como que você está se colocando no lugar do outro ou deixando de se colocar no lugar do outro, né? E aí você tem uma lacuna aí com as suas relações interpessoais por falta de empatia. O que mais que a gente tem um bate-papo aqui para falar? Flexibilidade. De uma hora para outra, né? Nós desmontamos a nossa estrutura num espaço físico de trabalho e montamos de um jeito pouco adequado num primeiro momento dentro de nossas casas e aos poucos nós fomos nos reorganizando, porque o que era para ser 20 dias de isolamento, quanto tempo mesmo que nós já estamos isolados?
Eu não sei vocês, mas eu estou desde o dia 16 de março. A gente já está hoje no dia 6 de agosto. Então, o que era para ser algo temporário, a gente passa a olhar com outros olhos, né? E utilizou para alcançar um bem-estar com o seu home office. Você costumava visitar clientes, você costumava trocar informações, fazer networking. E aí, tudo isso agora é na tela do celular. Quantas vezes o seu WhatsApp já travou por estar carregado de informações porque é o seu único meio de comunicação? E aí você estabeleceu uma nova rotina, você flexibilizou, deixou a rotina A para ter a rotina B. Por que isso? Que você desenvolveu essa competência. O mesmo vale para o mundo pós-Covid. Sim, porque você está achando que vai voltar no normal lá de janeiro, fevereiro. Não. Você já construiu uma nova rotina, você já construiu um novo olhar sobre as questões que o cercam. E isso interfere diretamente na sua nova maneira de viver. Você vai voltar a abraçar as pessoas, você vai voltar a ter convívio com as pessoas, mas esse convívio passa a ser diferente. Você está olhando para as suas necessidades de uma forma diferente. E é isso que a gente está falando. Esse seu novo olhar que você tem para as coisas, tá? É preciso que a gente encaixe tudo isso. O que eu gostava antes, o que eu passei a gostar agora, o que eu valorizava antes, o que eu passei a valorizar agora. Então você flexibilizou várias necessidades aí na sua rotina. E para flexibilizar, você também inova, você também cria novas possibilidades. Durante a pandemia, fica cada vez mais claro que as empresas sem capacidade de inovar fecharam as portas, certo? Tem exceção? Tem exceção. Tem empresas que fecharam as portas, tentaram inovar e tal, e mesmo assim não teve muito sucesso. Então vamos dizer que para quase todas as empresas que não têm a capacidade de inovar, fecharam as portas. Você percebe o quão importante é você apostar na inovação? Aproveite para pensar agora como é possível inovar no seu negócio. Como é possível você inovar na sua carreira? Vamos dar um exemplo da LCA. Nós fazíamos o programa interativo, estamos no 44º. Nós fazíamos o programa interativo de forma presencial. E no início, ele não tinha um lugar fixo. Cada mês era dentro de uma empresa diferente. Era rotativo e a gente ia anunciando. Esse mês é em Campinas, esse mês é em Sumaré, esse mês é em Hortolândia, enfim. Tinha uma rotatividade. A gente foi adaptando e passou a ter um local fixo e depois do local fixo, agora com a pandemia, a gente já tinha feito antes o programa virtual, a pedido de quem segue, mas eu particularmente gosto ainda muito mais do presencial, de sentir ali as pessoas junto com a gente. Então eu estava mesclando o presencial com o virtual. O que a pandemia fez? Só virtual. E aí nós inovamos a maneira de fazer. Vocês acompanham a gente e viu que nós inovamos com o Maratone. Aí o Maratone durou o tempo da pandemia. Agora nós estamos aqui acreditando que a pandemia está fechando o ciclo. A gente falou, bom, o Maratone foi para isso. Nós inovamos com mais um programa. Tem o LCA Entrevista, que você já acompanhou aqui com a gente. Segunda-feira dessa semana foi a estreia. Se você perdeu, vai lá no site da LCA, lcaconsultoriaetreinamento.com.br. Tem uma aba escrito para você. Nessa aba vai abrir um menu e você clica LCA Entrevista. Lá você tem a oportunidade de rever a entrevista com Thaís Olivieri. E aí toda segunda vai ter uma nova pessoa sendo entrevistada.
Segunda, 7h30 da noite, tem novidade para você. São inovações que a gente vai colocando. E você, o que você inovou nesse momento para continuar competitivo no mercado? Você, empresário, de que forma que você inovou? Você, pessoa física, de que forma que você inovou a sua carreira? O que você fez de diferente para continuar competitivo no mercado? Esse aprendizado acelerado, esse aprendizado forçado que a gente está vivendo será extremamente útil ainda pós-pandemia. Nós todos percebemos que isso vai só acelerar a cada dia. Se você falar, foi só esse momento de pandemia, depois volta. Essas competências que nós estamos aqui debatendo são competências identificadas como pré-requisito pós-pandemia, certo? O que nós vamos continuar? E a pessoa que integra todos. Se você trabalha numa empresa que proporcionou para você integração, a empresa onde você está tem um mínimo de cuidado com o colaborador. Se você, empresário, não faz integração com o seu colaborador, o que eu posso dizer para você? Confia na LCA que a gente vai começar a fazer para você. E você tenha certeza que isso faz muita diferença que o colaborador está entrando na sua empresa. É importante porque é ali que você entende como é que a empresa funciona, como é que ela trabalha, qual é a cultura da empresa. É a forma de você apresentar a empresa para o colaborador. Nesse momento pós-pandemia, que a gente está planejando aí o retorno, se você não planejou uma nova integração, é uma nova integração, porque muita coisa mudou. Olhe para sua empresa hoje e olhe para sua empresa de janeiro. Tá no mesmo pique? Não tá. Então, ao receber aí o retorno dos funcionários, faça uma nova integração, apostando nela com muita empatia, apostando nela de forma muito carinhosa, porque isso fará toda a diferença para o retorno ao trabalho, né? Negociação. Quantas coisas você já negociou nesse momento pós-pandemia? Quanta coisa você colocou ali, isso é para você, isso é para mim? Só pode a negociação nós exercemos diariamente. Você negocia o horário do seu home office, você negocia como vai ser o seu home office, você negocia com as pessoas que moram com você. Olha, na parte da manhã você olha as crianças, na parte da tarde eu que olho as crianças. E cada um ali está estabelecendo uma rotina. Você não está negociando? Nesse momento que estamos fechando um ciclo pós-pandemia, vamos olhar para as nossas carreiras também com uma nova necessidade. Isso faz com que a gente negocie com a empresa a forma que nós queremos ser tratados. Então, nós, pessoas físicas, ao entrarmos na empresa, a gente passa a falar assim: eu não quero mais isso para minha vida, eu quero algo novo, algo diferente. E aí passa a negociar. Você, empresário, está falando a mesma coisa. Não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero uma nova maneira de se trabalhar. O que vocês estão fazendo? Se reunindo, negociando. Uma nova maneira de se trabalhar para que tenham bem-estar. Além do lucro, claro, mas que tenham também bem-estar. Isso é muito importante para a nossa realização profissional. Outra coisa que está fazendo muita diferença é o pensamento crítico. Nesses meses de tanta notícia falsa, de tanto fake news, você não sabe mais para onde olhar. E aquele que teve um pensamento crítico de falar assim: será que isso é verdade? Vamos checar, vamos ver que coerência essa informação tem. Essa capacidade de avaliar informações de forma objetiva fez muita diferença. Escreve aqui nos comentários quantas vezes vocês receberam notícias falsas por e-mail, pelo WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, que você ficou tentado a acreditar porque fazia sentido para você
E aí você parou e falou, ops, acho que não é bem assim. Você estava ali com o seu pensamento crítico ligado e isso fez diferença para você. Porque sem o pensamento crítico, a probabilidade de você tomar uma decisão equivocada é muito grande. Mas pelo pensamento crítico, fez com que você refletisse qual era o próximo passo a ser dado. E aí você foi assertivo e não acreditou não na notícia falsa. E se você tivesse acreditado, provavelmente você teria enfrentado conflitos, dificuldades por ter algo falso. Percebe como o pensamento crítico evita conflitos, evita desgaste emocional? Faça uma listinha aí de quantos conflitos você evitou porque estava com o pensamento crítico ligadíssimo, né? Proporcionando para você um alerta, uma luz amarela dizendo isso é mentira, cuidado, cuidado, você vai se estrepar. Isso vai continuar fazendo a diferença na sua rotina, no seu trabalho pós-pandemia. Ainda refletindo, a gente fala sobre resiliência. Eita pega, que essa competência é uma das mais complexas para que nós possamos desenvolver. A pessoa resiliente é aquela capaz de responder frente a um conflito, frente a pressões diárias que nós temos, de forma madura, de forma flexível, de forma organizada. Quantas pessoas você tem ao seu redor que você fala assim, essa pessoa não pira, essa pessoa não estremece, é o seu porto seguro essa pessoa? Ela é uma pessoa resiliente. Duas possibilidades. Você é essa pessoa resiliente. Se você é essa pessoa resiliente, continue assim, porque isso faz diferença no seu histórico profissional, no teu sucesso profissional. Se você não é resiliente, identifique no seu redor quem é resiliente e modele essa pessoa. Modelar é copiar o que ela faz, como ela faz. Muito mais importante do que ela faz é o como ela faz. Internalize isso em você e desenvolva a resiliência. Quantas situações nesses meses de isolamento social você pirou na batatinha, saiu chorando e tá tudo bem, faz parte, era algo muito novo para todos nós, né? Agora você tem a oportunidade de olhar uma situação que você viveu e caiu no desespero e falar, tá bom, o que eu vou fazer a partir de agora para que essa situação onde eu perdi o controle, numa situação futura, seja diferente? De que forma que você vai se reorganizar? Desenvolvendo a resiliência em você. Trace um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. A gente fala muito disso no Maratone, né? Se você perdeu o Maratone, vai lá no site da LCA, LCA Consultoria e Treinamento.com.br. Tem uma aba para você. Clica lá, vai abrir um menu. Lá tem Maratone Suas Competências. Clica lá que você vai ter um material gratuito esperando por você e você tem o PDI. Então você pode desenvolver um plano estratégico para desenvolver competências que aqui agora a gente está falando, você tem. Se você não tem, desenvolva para fazer a diferença no seu retorno no mercado pós-pandemia, certo? Caminhando aqui, a gente fala também de tomada de decisão. Muitas vezes é preciso tomar de março para cá, que nós já tínhamos isso como importante. De março para cá, tornou-se peso 2 tomada de decisão. Quantas vezes você teve que decidir algo assim, ó, a toque de caixa? Algo que você fale assim, tem que ser rápido, tem que ser para ontem. E você foi assertivo nessas tomadas de decisões? Essa habilidade, tomada de decisão, ajuda a escolher, assumir, gerenciar riscos. E quanto mais você exerce, melhor você fica na tomada de decisão.
Talvez você esteja aí, Lília, como que eu faço? Fazendo. Ou seja, vai tomando decisão, você avalia quais consequências você colheu com essa tomada de decisão. Colhi mais coisas boas, ótimo, você vai repetir o comportamento. Colhi mais coisas tristes, reveja o que foi triste para que você possa pensar numa próxima oportunidade como você vai lapidar isso, tá? Beleza? E se precisar, sabe que pode acessar a LCA para que a gente dê um empurrãozinho em você. As pessoas que já confiaram na gente, nesse empurrãozinho, estão conseguindo se destacar no mercado, seja por uma recolocação, seja porque foi promovido no trabalho atual. Lília, você está querendo me dizer que no meio da pandemia, gente que foi promovido? Tem! Acompanhe a entrevista de segunda-feira, que você vai ver pessoa que no meio da pandemia pediu a conta num local e foi trabalhar num outro local ganhando mais. Lília, isso é possível? É, você vai ver na entrevista de segunda-feira no programa LCA Entrevista. Então, é possível sim. O que faz a diferença? Autoconhecimento. Então, assim, o quanto que você se autoconhece, o quanto que você equilibra essas competências que nós estamos aqui debatendo, tá? Caminhando aqui para as nossas discussões, tá? A gente fala de tomada de decisão, a gente fala do quanta coisa mudou no nosso dia a dia. E se você der um Google aí, falar assim, olha, o que está mudando, você acompanhará muitas pessoas futuristas, pessoas brasileiros, pessoas de outros países falando a mesma coisa. Que o coronavírus, ele funcionou como um acelerador de futuro para nós. Muitas coisas já estavam acontecendo. E como o coronavírus, isso acelerou muito mais. Por exemplo, home office. A gente já tinha isso, um pouco recheado de preconceito. Ah, isso é pra gente preguiçosa. Ah, isso é pra gente que pode, gente que não tem filho. E aí o trabalho remoto, por conta do coronavírus, tomou um outro entendimento. Muitos empresários viram como possibilidade sim, muitas pessoas físicas viram como possibilidade sim. Pode ir lá no Google e dar uma pesquisada, pessoas dizendo que, olha, voltando pós-pandemia, eu quero equilibrar home office e trabalho na empresa. As empresas já começam a estabelecer rotinas de 2 a 3 vezes por semana, liberar a pessoa para o trabalho home office. Acelerou o futuro. A educação à distância já era uma realidade. Quantas universidades, faculdades vocês estavam vendo aí com ensino à distância? E agora, com a pandemia, 100% ensino à distância. Foi só um acelerador do futuro, gente. A busca por sustentabilidade. Quantas vezes a gente estava aí discutindo a importância de uma consciência ecológica, de algo sustentável? O que a pandemia trouxe para nós? Só acelerou toda essa reflexão e essa discussão. E a cobrança por uma sociedade mais equilibrada, para que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social. Quantos trabalhos a gente passa a acompanhar agora, com as empresas atuando de uma forma social mais ativa. O que é isso? Já tinha antes, bem, com um número reduzido. E agora expandiu isso. Essa discussão eu estou colocando para que a gente olhe para a pandemia com muito respeito a várias perdas que nós brasileiros tivemos. E para termos pique, para termos vontade de voltar ao trabalho, com muito ânimo, que a gente olhe para as coisas boas que tudo isso nos trouxe. É assim que a gente consegue dar o próximo passo, né? Outras mudanças estavam mais embrionárias,
talvez não fossem perceptíveis ainda no nosso dia a dia, mas agora ganhou um novo olhar diante da revisão de valores provocadas por essa crise que a gente vive. Uma crise sanitária sem precedentes para a nossa geração, mas com a pandemia, o fortalecimento de valores como solidariedade e empatia, a gente passa a cobrar muito mais. Você passa a consumir produtos desde que o empresário, produtos e serviços, desde que o empresário tenha solidariedade com esse momento, tenha empatia com esse momento. Quantas vezes a gente viu aqui debates na internet dizendo não consumo mais de empresa X porque não respeitou o momento de pandemia, a dor de cada pessoa na pandemia. O questionamento do modelo de sociedade baseado num consumismo desenfreado. Nesse momento de isolamento a gente passou a rever o nosso dia a dia e falar, eu nem preciso de tudo isso. A gente percebeu que vive com menos do que a gente vivia antes. Então são coisas que a gente pode tirar de proveito, de bem-estar daqui para frente. Esse é o convite que a LCA deixou aqui para vocês. Rever toda essa crise, tirando o lado bom disso, para que a gente evolua a cada dia, para que a gente possa olhar para essa pandemia, olhando, olha, ela está fechando um ciclo e a gente vai dar o próximo passo. Como que vai ser esse próximo passo? De que forma que eu estarei estruturada para esse próximo passo? Se tiver precisando de ajuda, já sabe. Você vai vir aqui com a LCA para que a gente possa te fortalecer a dar o próximo passo. Seja você empresário pensando no retorno dos seus colaboradores, seja você o colaborador que vai voltar para o mercado e não sabe por onde começar. Talvez porque você precise de uma recolocação no mercado, talvez porque você vai voltar para a empresa e está perdido, não sabe como é que o seu gestor vai te receber, você está apavorado. Vem aqui com a gente para que a gente possa te acolher e clarear para você tomadas de decisões importantes para a sua vida profissional. Eu vou fechando por aqui, deixando 2 convites para você. Segunda-feira próxima, você vai estar ligadinho, 7h30 da noite, para acompanhar a LCA Entrevista. Você vai conhecer uma pessoa que 19 anos de mercado de trabalho nunca foi demitida na vida dela. O que ela faz? Como é que ela sobrevive? Talvez seja um modelo para você se inspirar. E daqui 15 dias a gente volta com a parte 2 do Competências Profissionais Essenciais pós-pandemia. Fica ligadinha no site da LCA que você acompanha a nossa agenda. Beijo, boa noite para vocês!